boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que iniciamos a celebração dos 20 anos de instalação da Justiça Federal na subseção judiciária de Toledo. Para darmos início ao evento, convidamos a todos a assistir ao vídeo institucional produzido pelo Núcleo da Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná, com alguns momentos marcantes da história da Justiça Federal de Toledo. Está aí, então, um pouquinho da história desses 20 anos da subseção judiciária de Toledo. Uma história que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, da qual todos nós fazemos parte. Uma instituição de pessoas para pessoas. Uma história em construção. Obrigado. Vamos dar continuidade ao nosso evento, convidando a tomar lugar à frente as seguintes autoridades. Excelentíssimo Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor Mário César Costenaro, prefeito municipal de Toledo. Vamos chamar também o excelentíssimo senhor Gabriel Bueno Baelli, presidente da Câmara Municipal de Toledo. Excelentíssima Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene, Corregedora Regional da Justiça Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Juiz Federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssima Juíza Federal Raquel Kunzler Batista, diretora do Foro da Subseção Judiciária de Toledo. Excelentíssimo Juiz de Direito Marcelo Marcos Cardoso, diretor do Fórum da Comarca de Toledo, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor Fabiano José Bordignon, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Toledo, e representando a presidência da OAB seccional do Paraná. A Poliane já está indicando, então, os assentos das autoridades, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao chamamento. Excelentíssimo Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, Vice-Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região. Por favor. Excelentíssimo Desembargador Federal Luiz Carlos Canali, presidente da Comissão Permanente de Segurança do TRF4 e vice-diretor da Escola de Magistratura. Chamamos o excelentíssimo Juiz Federal Jairo Gilberto Schaeffer,
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina. Excelentíssimo desembargador federal aposentado Nilson Paim de Abreu, ex-presidente do Tribunal Federal da 4ª Região. Chamamos o excelentíssimo desembargador federal aposentado Tadá Quirose, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e vice-presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Excelentíssimo Juiz do Trabalho Fabrício Sartori, diretor do Foro da Justiça do Trabalho de Toledo. Chamamos o excelentíssimo Juiz Federal Rony Ferreira, presidente da Comissão de Gestão da Memória da Justiça Federal do Paraná e diretor do Foro da Subseção de Foz do Iguaçu. Ainda gostaríamos de registrar a presença dos demais magistrados e magistradas, advogados e advogadas, militares e integrantes das forças de segurança, membros do Poder Executivo e Legislativo, servidores desta Casa Legislativa e da Municipalidade, servidores da Justiça Federal na ativa ou aposentados, membros da CIT, gerente da Caixa Econômica Federal, coordenadores de instituições de ensino, familiares e também o agradecimento ao público em geral, que prestigia esta solenidade presencial e remotamente pelo YouTube. Presidirá a solenidade o desembargador federal João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a este grande encontro em que celebramos os 20 anos da instalação da Subseção Judiciária de Toledo. Convido a todas e todos para juntos acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Toledo pelo Coral Cristo Rei.
Antes de dar continuidade aos pronunciamentos das demais autoridades, gostaria, senhor maestro, de cumprimentar pela brilhante, pela agradável, pela bela apresentação de seu coral. Nos encheu de emoção, trouxe alegria e muita beleza a essa cerimônia. E, de minha parte, eu tive a honra e o prazer de conhecer o hino de Toledo, que não conhecia, e achei belíssimo. Meus parabéns a todos os integrantes. Dando continuidade à cerimônia, passo a palavra à juíza federal Raquel Kunzler Batista, diretora do Fórum da Subseção Judiciária de Toledo. Boa tarde a todos os presentes e aqueles que nos acompanham remotamente pelo YouTube. Eu vou tentar. Não é nervosismo, é emoção. Ver esse vídeo e ouvir essa apresentação do coral não tem como, né? Não mexer com as nossas emoções. Olhar para essa plateia e ver tantas pessoas queridas. Eu não quero ser injusta, mas eu preciso agradecer a presença do Dr. Nilson Paim. Eu sei a dificuldade e o esforço, né, de pegar avião, aeroporto, estrada. Então, muito obrigada, desembargador, por estar aqui. É uma alegria imensa receber todos vocês neste evento, em comemoração dos 20 anos da instalação da Vara Federal de Toledo. Para ser breve e não cometer a injustiça de esquecer alguém, saúdo a todos, nas pessoas do presidente, João Batista, e da desembargadora, nossa corregedora, doutora Salise. Presidente, corregedora, vossa presença nesta cerimônia simboliza o apoio do Tribunal Regional da 4ª Região a esta unidade, o reconhecimento e a valorização pelo nosso trabalho e reafirma o compromisso do tribunal junto à comunidade de Toledo com o futuro de uma prestação jurisdicional de qualidade e excelência. Savares, eu não quero me alongar. Eu te disse que eu ia fazer um discurso de 1 hora, mas eu acho que 30 minutos bastam para mim, tá? O pessoal não acreditou que eu fizesse um discurso pequeno. Eles falaram, doutora, não sai do protocolo, e eu estou saindo, então não vão ser aqueles 5 minutos que eu havia prometido. Mas, Savares, se eu pudesse resumir esse momento em 2 palavras, seriam gratidão e pertencimento. Gratidão, em primeiro lugar, a cada um de vocês, por terem dedicado um tempo na agenda de vocês e estarem aqui conosco, comemorando esses 20 anos da Vara Federal de Toledo. A gente sabe hoje como a nossa vida é corrida, como o tempo é uma joia na nossa vida, então saber que cada um de vocês separou um tempinho para estar aqui é muita honra para mim, e tenho certeza que para todos os servidores terceirizados e estagiários da Vara de Toledo. Gratidão também, como eu já disse, por essa apresentação linda desse coral. Vou sair um pouquinho também, só para explicar. A gente tinha que fazer a execução do hino, mas eu achei o hino de Toledo lindo, né? E eu acho muito importante isso, valorizar o local. Então, por que só
o hino nacional, que representa a Justiça Federal. E se nós estamos aqui em Toledo, nada mais justo do que cantarmos também e ouvirmos o hino de Toledo. E me impressionou ver muitos da plateia cantando o hino de Toledo. E isso é muito bonito, porque mostra que realmente as pessoas respeitam, né, essa localidade. E a terceira canção, coincidentemente, parece, né, que a gente colocou porque o Tribunal da 4ª Região é um tribunal gaúcho, mas não foi. Na verdade, é uma música que eles estão treinando para um festival que vai ter. E por que uma música gaúcha? Porque Toledo foi colonizada por gaúchos. Então, a veia toledana é gaúcha, né? Então, pertencer ao Tribunal da 4ª Região e a Toledo é muito gratificante para mim, que tenho a minha linhagem, como disse o desembargador Nilson Paim na instalação, minha linhagem materna é gaúcha. Prometo não sair mais do protocolo. Mas, em especial, a minha gratidão maior é pela oportunidade de ter organizado esse evento, porque foi através dele que eu tive a honra e o prazer de conhecer a verdadeira história da criação de Toledo, da criação da vara de Toledo. E, nas conversas em que eu tive para organizar o evento, eu aprendi que a vara de Toledo não foi apenas um ato administrativo, ela foi uma verdadeira conquista. A Justiça Estadual encontrava-se sobrecarregada, e as pessoas que mais precisavam, muitas vezes com saúde frágil e poucos recursos, tinham que viajar para outras cidades em busca dos seus direitos. Mas foi então que a comunidade se uniu, deputados, prefeitos, vereadores, advogados, juízes estaduais e cidadãos, formando comitivas, e se dirigiram ao Tribunal Regional da 4ª Região para mostrar, na época, à administração do tribunal, que a vara de Toledo era importante para a localidade. Simultaneamente a essas comitivas, em Brasília, houve um esforço decisivo do deputado federal Dilceu Esperafico para incluir o nosso município na Lei 10.772 de 2003, que criou 183 varas federais em todo o Brasil, dentre elas, nossa Vara Federal de Toledo. Mas não bastava criar a lei. Era preciso instalar a vara. E os recursos eram limitados. Mais uma vez, o apoio local foi fundamental. A prefeitura, com a anuência da Câmara Municipal, destinou verbas para o aluguel inicial, cedeu computadores e alguns servidores para que a vara pudesse ser instalada. A instalação da Vara Federal em Toledo foi o reconhecimento estratégico da importância desta região. Um polo do agronegócio nacional, uma área de fronteira com dinâmicas complexas e, acima de tudo, um lar de cidadãos que precisavam da Justiça Federal por perto. Por isso, faz todo sentido comemorarmos aqui, na Câmara de Vereadores, a casa que representa a vontade do povo, que tanto lutou por esta conquista, é que nos encaminhamos ao presidente e pedimos se ele nos daria o prazer de ceder a sua casa para que aqui realizássemos a nossa celebração. E é para a comunidade de Toledo, a quem nós, da Justiça Federal, da Vara Federal de Toledo, dedicamos nossos esforços e trabalho todos os dias. E isso nos leva à minha segunda palavra, pertencimento. Toda essa batalha mostra que a Vara Federal de Toledo foi desejada, ela não foi imposta. Ela pertence a esse município. Esse sentido e esse sentimento, ele é forte entre as nossas servidoras e servidores, muitos deles pioneiros, que estão aqui por todos esses 20 anos. Hoje, celebramos mais do que a passagem do tempo, celebramos a consolidação
da Justiça Federal no oeste do Paraná. 20 anos podem parecer pouco na história das instituições, mas para a nossa região significaram uma mudança fundamental. A justiça ficou mais próxima dos jurisdicionados. Milhares de vidas foram impactadas. A chegada da Vara Federal em Toledo democratizou o acesso a direitos básicos, especialmente na área previdenciária e assistencial. Antes, buscar um benefício exigia viagens difíceis, custosas para outras cidades, barreiras que muitas vezes impediam o acesso à justiça. A presença da Justiça Federal em Toledo não apenas aproximou o judiciário do segurado, mas especializou e acelerou a análise e a concessão desses benefícios de caráter alimentar, trazendo dignidade, agilidade e garantindo o sustento de muitas famílias. Mas essa história não foi escrita por leis nem sentenças. Essa história é escrita por pessoas. Nossa eterna gratidão às pioneiras e pioneiros. Magistradas e magistrados, servidoras e servidores, que começaram tudo com poucos recursos, mas com muita vontade de fazer o melhor. Eles lançaram as fundações, sobre as quais hoje trabalhamos. Aprendi que em Toledo tem algo especial. Quem nasce no município de Toledo é toledano. Mas quem escolhe esta terra para viver e pertencer é carinhosamente chamado de toledense. Após 2 anos aqui, é assim que me sinto, uma toledense. Tenho orgulho de pertencer a Toledo e à Justiça Federal da 4ª Região. Quero deixar meu carinho especial a toda a equipe, servidoras, servidores, terceirizadas, terceirizados, estagiárias, estagiários. Vocês são o motor dessa instituição. Agradeço também à OAB de Toledo, pois o diálogo com os advogados é essencial para oxigenar o judiciário. E já me despedindo, finalizo com o desejo de que nossa subseção continue sendo mais do que um prédio, mas um lugar vivo, uma casa de cidadania acessível a todos, onde o valor se mede pela qualidade do serviço prestado ao público e pelo compromisso de cada pessoa que aqui trabalha, seja servidor ou magistrado, em transformar a lei em justiça real para o cidadão. E este é o meu compromisso pessoal, enquanto eu pertencer à Justiça Federal. Parabéns à Vara de Toledo, parabéns a todos nós que fazemos parte dessa história. Muito obrigada e um excelente evento a todos. Dando continuidade, passo a palavra ao Dr. Fabiano José Bordignon, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Toledo. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, juiz federal José Antônio Savares, excelentíssima senhora diretora do Foro da Subseção Judiciária de Toledo, juíza federal Raquel Kunzler Batista, senhoras e senhores magistrados, membros do Ministério Público, colegas advogados e advogadas, servidores da Justiça, autoridades aqui presentes, cidadãos de Toledo e região.
Muito boa tarde a todos. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, e também da Subseção de Toledo, sinto-me profundamente honrado em tomar a palavra nesta solenidade. Pois hoje celebramos não apenas um marco no calendário, celebramos 2 décadas de cidadania. A comemoração dos 20 anos da Subseção Judiciária de Toledo é a celebração da interiorização da Justiça Federal. Para a advocacia, que é indispensável à administração da justiça, a instalação dessa subseção há 20 anos foi uma conquista histórica. Significou o fim de longas e custosas viagens para os nossos jurisdicionados e para nós, advogados, que também éramos forçados a empreender em busca de prestação jurisdicional federal de primeiro grau de jurisdição. A chegada da Justiça Federal a Toledo não foi apenas a inauguração de um prédio, foi a abertura de portas. Portas que garantiram acesso mais rápido e eficaz a direitos fundamentais, especialmente em causas previdenciárias, que afetam diretamente a dignidade dos mais vulneráveis e que hoje é a especialização exercida aqui em Toledo. A justiça é plena só quando é acessível, e essa subseção, portanto, é a materialização deste acesso. Nestes 20 anos, a OAB e a Justiça Federal em Toledo construíram uma relação de profundo e mútuo respeito, diálogo constante e independência harmônica. Por isso, reconhecemos e agradecemos o empenho, a dedicação e a urbanidade de todos os magistrados e magistradas, servidores e servidoras que por aqui passaram e que aqui também continuam labutando diariamente. Agradecemos também ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e à Seção Judiciária do Paraná por manterem essa estrutura essencial para a nossa comunidade. Outro sim, tanto a OAB Paraná quanto a Subseção de Toledo reiteram os compromissos de continuarem sendo parceiras na busca pela justiça célere e eficaz e de serem também vigilantes, defensoras das prerrogativas da advocacia e dos direitos do cidadão. Parabéns à Seção Judiciária de Toledo pelos seus 20 anos e que venham mais décadas e décadas de trabalho profícuo em prol da sociedade. Muito obrigado. Agora convido a fazer uso da palavra o juiz federal José Antônio Savares, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, peço licença para, no nome de Vossa Excelência, cumprimentar as autoridades que compõem esse dispositivo de honra, aqui o dispositivo estendido, as autoridades que se fazem presente. Palavra, como disse a estimada doutora Raquel, é de gratidão e é de comemoração, é disso que se trata o dia de hoje, é um dia de comemoração. E a gratidão primeira é pela confiança que a comunidade local, a comunidade, a sociedade de Toledo e região e a comunidade política depositou na Justiça Federal e envidou esforços, e até hoje temos na comunidade política, senhor prefeito Mário César, também nosso presidente, que gentilmente cede a casa para que comemoremos aqui, na Casa do Povo, vereador Gabriel Bueno, depositou confiança, a comunidade política, eu dizia, e acreditou que, mais do que projeção política, mais do que preencher as casinhas nos órgãos federais que se fariam presentes aqui em Toledo, que este órgão poderia fazer a diferença, que a Justiça Federal podia fazer a diferença. Nossa primeira gratidão vai para esta manifestação e a reafirmação desse sentimento com a presença, senhor prefeito, Vossa Excelência, e de comemorarmos aqui na Câmara Municipal de Toledo. Gratidão em nome da Justiça Federal do Paraná, das suas magistradas, de seus magistrados, das suas servidoras, dos seus servidores. Faço, senhor presidente, a Vossa Excelência e a nossa corregedora regional, a desembargadora Salise, pelo prestígio, pela importância de estarmos próximos e de estarem presentes e conseguirem encontrar meios para estar conosco aqui, demonstrando uma vez mais a importância de Toledo
para a Justiça Federal da 4ª Região. Nossa gratidão a tantas pessoas queridas que aqui estão presentes. Temos nosso ex-presidente, desembargador Nilson Paim de Abreu, que era presidente à época da instalação, hoje, 20 anos depois, num piscar de olhos, não é, desembargador Nilson? Estamos aqui comemorando, renovando votos com a cidade de Toledo. Estimado desembargador Tadac, também ex-presidente do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, representando hoje a Associação Paranaense dos Juízes Federais, nosso vice-presidente, benemérito, né, desembargador Tadac, né, da APAJUF, da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Desembargador João Pedro Gebran Neto, hoje vice-corregedor do tribunal, também prestigiando este evento. E, um piscar de olhos atrás, era o diretor do foro, quando se instalou a Justiça Federal aqui na cidade de Toledo. Então, doutor Gebran, eu tenho 20 anos a menos que Vossa Excelência, então tenho 20 anos para percorrer, não é? E voltar aqui numa próxima solenidade. Um prazer e uma alegria enorme ter a presença de Vossa Excelência. Também temos aqui colegas de outros estados, de outras sessões judiciárias, nos prestigia o evento aqui. Ele não está concentrado, está olhando no celular, alguma coisa muito séria está acontecendo ali. O nosso querido juiz federal Jairo Gilberto Schaefer estava ali. Jairo, muita gratidão, muita honra recebê-lo aqui uma vez mais. Não foi a Campo Mourão, né, não foi a Campo Mourão na última comemoração, sentimos falta e, na sequência, falo disso. Gostaria de cumprimentar os colegas da Justiça Estadual, o doutor Marcelo Cardoso, que representa o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o doutor Fabrício Sartori, da Justiça do Trabalho, diretor do Foro da Justiça do Trabalho. É importante e simbolicamente importante que seja a presença de Vossas Excelências aqui, a demonstração, né, de como podemos fazer muito mais juntos, né, de maneira intencional, e o Poder Judiciário tem muito a dar, muito a fazer para além dos processos. Uma honra recebê-los aqui nesse ato. Também a OAB, né, parceira de tantos desafios, e certamente foi parceira para que se fizesse possível termos uma Justiça Federal aqui na cidade de Toledo. Então, doutor Fabiano José Bordignon, também a nossa gratidão, nossa saudação, e estenda ao presidente Pereira, né, a nossa felicitação e o nosso agradecimento. Quero registrar, senhor presidente, a presença de alguns diretores do foro aqui presentes, diretores do foro que vêm prestar prestígio à solenidade e vêm dar as mãos à comunidade toledana ou comunidade toledense, porque agora toledana, então vamos manter no toledano. Então, o senhor sabia dessa distinção entre toledano e toledense, que foi levantado aqui pela... Eu perguntava para o prefeito, o senhor é toledano ou toledense? Eu sou toledano. Toledense, nessa categorização seria toledense. Toledano, somos toledanos. Mas daqui, doutor Wesley Collier, começo pelo senhor, doutor Wesley, que há pouco era juiz federal aqui, diretor do foro da subseção de Toledo, né? Tivemos vários desafios para mudança de sede, para construção e reforma da sede nova, que era da Justiça do Trabalho, era o antigo Fórum da Justiça do Trabalho aqui pertinho, né? Ao lado, o doutor Alexandre Zanin, o doutor Wesley, diretor do Foro de Cascavel, o doutor Zanin, diretor do Foro de Campo Mourão, estaria hoje de Sangue Doce. Recentemente tivemos a solenidade lá, estava cheio de cuidados, né, eram várias frentes, fez uma festa maravilhosa juntamente com a sua equipe. Foi um prazer, né, presidente, estarmos ali na cidade de Campo Mourão. Também na direção do Foro aqui, também de Sangue Doce, o doutor Gustavo, que recentemente, juntos estávamos ali em Guaíra, faz um trabalho sensacional naquela subseção, foi um prazer enorme estar ali. Termino os diretores do... não, temos aqui ainda, está aqui pensando se eu vou esquecer ou não, né? O doutor Paulo Sérgio, que é diretor do Foro de Telêmaco Borba, né, estimado juiz federal, e encerro com o diretor de Foro de Foz do Iguaçu, nosso presidente da Comissão de Gestão de Memória, doutor Rony Ferreira. Muito obrigado pela presença dos amigos, das amigas, nessa solenidade. Do tribunal, senhor presidente, ainda o Zenoni, diretor-geral, nosso estimado juiz auxiliar, juiz federal Murilo Brião, juízes auxiliares da Corregedoria, começo pela doutora Daniela Toqueto, Paulo Cristóvão, doutor Henrique,
podem ficar tranquilos que não é nenhuma correção extraordinária que está acontecendo aqui, estão apenas acompanhando a corregedora nessa solenidade. Fica aqui a nossa gratidão, a gratidão em nome da Justiça Federal do Paraná. Eu quero apenas resgatar a minha fala inicial e dizer uma coisa. Nós estamos aqui 20 anos após a instalação, comemorando a trajetória da Justiça Federal nesse município. Estarmos aqui. E gostaria de parabenizar, de reconhecer o trabalho que é feito desde então e nessa trajetória pela valorosa equipe de servidoras e servidores. A doutora Raquel foi muito feliz no vídeo e reiterou aqui que nós absolutamente não conseguiríamos fazer nada se não fosse, de fato, a cumplicidade, a amizade, ou muito mais do que o dever funcional que nos provoca no dia a dia. O dever funcional no cotidiano responde pouco às necessidades da Justiça Federal. E a minha provocação é dupla. Daqui 5 anos, quando eu voltar convidado para celebrar, que o coral toque o hino do Clube Atlético Paranaense. Aqui, estarei presente para conferir o hino, muito bem cantado, tão lindo o hino do Clube Atlético Paranaense. Fica aqui, então, o meu registro. E o segundo, senhoras e senhores, falei de renovação de votos, falei da confiança que foi depositada na Justiça Federal pela comunidade local. Eu quero fazer e deixar um apelo a toda a equipe que trabalha nessa localidade, que responde, como vimos, por 18 municípios. Só se justifica a presença da Justiça Federal numa subseção, aqui estamos falando de Toledo, se nós encararmos o desafio de fazer a diferença, de realmente fazer a diferença, de não apenas, o que já é muito, darmos conta de maneira condigna dos nossos afazeres e de maneira honrada cumprir o nosso mistério, mas olhar um pouquinho além dos autos, um pouquinho além do processo, um pouquinho além dos nossos gabinetes, olhar para as dores, olhar para as necessidades, olhar para o clima, olhar para os desafios que a cidadã comum passa, que o cidadão comum passa, os desafios em termos sociais que, porventura, se apresentam coletivamente e que podem ser também enfrentados pela Justiça Federal, não como um anseio de protagonismo, não é disso que se trata, mas é uma rede de cooperação, laços junto com órgãos municipais, órgãos estaduais, com o Poder Público Federal, com o Poder Judiciário, para que a gente possa fazer a diferença. Nós vimos aqui em registros que emocionaram e me emocionaram muito, de fato, vendo aquilo que já foi feito pela Justiça Federal de Toledo. E eu desejo ainda mais sucesso, eu desejo ainda mais coragem, eu desejo ainda mais comprometimento para que a gente possa, e contem da direção do foro, aquilo que eu puder somar, para que a gente possa continuar fazendo a diferença na região de Toledo. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra o senhor Mário César Costenaro, prefeito municipal de Toledo. Fique à vontade, senhor prefeito. Boa tarde a todos. Doutor João Batista, doutora Salise, doutor Safares, doutora Raquel, meu amigo Gabriel, em nome de vocês, se me permitem, eu cumprimento todas as autoridades nominadas. É uma honra estar aqui nesse dia. Dia importante para Toledo, né, Raquel? Doutora Raquel. Quando a gente olhava o vídeo, que o doutor Savares bem salientou, e a gente vê ali o doutor Nilson, doutor Tataque, doutor Gebran, Hildo, tantos outros, falando de histórias de Toledo. E como falam bem dessa nossa querida cidade, né? Não tem como ser diferente.
É tão bom ouvir falar de uma cidade próspera, de uma cidade que realmente tem um desenvolvimento tão diferenciado. Mas como é bom quando a gente percebe que esse reconhecimento é dado ao povo dessa cidade, quando a nossa Justiça Federal se permite ou se aproxima do nosso cidadão, conferindo os melhores benefícios. Aliás, foi falado muito aqui sobre cooperação, e é importante que reforce esse sentido de diálogo tão necessário nesses dias de hoje, que esse diálogo realmente continue se fortalecendo mais entre as nossas redes, entre as nossas instituições. Nós precisamos avançar. E o modelo apresentado pela Justiça Federal no Paraná, essa aproximação que faz, essa interiorização que faz, ela deve ser usada como exemplo. E a gente deve, enquanto também parte da administração pública, juntamente com Câmara, juntamente com outros poderes aqui constituídos, juntamente com a sociedade organizada, buscar cada vez mais essa integração. Uma integração que provoca algo, doutora Raquel, que talvez seja, na essência, uma das coisas mais bonitas que foram ditas aqui. Porque essa integração que nós, enquanto instituições, nos permitimos, ela traz o fortalecimento desse senso de pertencimento. E como é bom ver sua emoção, sentindo-se pertencente a essa cidade. Como é boa a sua emoção quando fala de uma equipe, e eu conheço alguns que se dedicam inteiramente, se sentem, né, comemoram gols, né, comemoram junto com a nossa cidade. E é isso. Nós sentimos a Justiça Federal pertencente à cidade de Toledo. Nós sentimos como é bom se sentir acolhido pela Justiça Federal. Num dia, o doutor Savares, nós comentávamos uma solenidade extremamente prestigiada. Eu agradeço a muito aqueles que aqui vieram. Isso nos deixa mais fortes, isso nos deixa mais motivados, isso nos deixa realmente orgulhosos e nos inspiram a seguir à frente, trabalhando sempre numa proximidade cada vez maior com o cidadão. Parabéns à Justiça Federal. Eu disse ao doutor Savares que eu não ia dizer isso, mas o Curitiba ainda está em primeiro. Mas eu não quero terminar assim. Eu quero dizer realmente da nossa gratidão. Da gratidão e dizer que nós estamos, poder público, tenho certeza que o Gabriel confirmará isso depois, estamos abertos a cada vez mais fortalecer. Eu vejo aqui outros membros do Judiciário de Toledo, nós estamos cada vez mais empenhados nesse fortalecimento desse diálogo, dessa construção para transformar. Aliás, se tem algo que o vídeo mostrou, que a história mostra, é que a ação, e não os discursos, é que mostram como a gente tem que caminhar. As palavras são bonitas, mas a ação é que nos leva à frente. Vocês fazem parte nessa história, nós agradecemos a todos vocês, a todos vocês, a todos vocês. Sintam-se todos pertencentes a Toledo. Obrigado. Convido o senhor Gabriel Bueno Baierle, presidente da Câmara Municipal de Toledo, a fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos, todas. Quero aqui cumprimentar a cada um dos senhores e as senhoras, em nome aqui do doutor desembargador João Batista Silveira, presidente do TRF da 4ª Região. Cumprimentando ao senhor, cumprimento a todos os desembargadores, juízes e operadores do direito que estão presentes nessa solenidade. Cumprimentar o prefeito Mário Costenaro, com cumprimento todos os civis, militares, enfim, autoridades que estão presentes, a própria comunidade. Doutora Raquel, ficamos lisonjeados em vocês realizarem esse grande evento aqui na nossa casa, que é a nossa casa, a casa da população. Então, aqui eu quero que vocês realmente se sintam em casa, tenho certeza que estão se sentindo, e todos nós, vereadores, vereadoras, a qual falo nesse momento, represento nesse momento, estão lisonjeados e honrados com a presença de cada um dos senhores e das senhoras. E realmente, quando a gente comemora um tempo de 20 anos da nossa subseção, a gente também comemora junto a instituição da Justiça Federal. E a gente relembra a história de apreço, de trabalho, reconhece toda essa história e traz realmente a reflexão do que foi a história da Justiça Federal, lá na sua criação em 1890, posteriormente o revés que sofreu no período do Estado Novo e depois conseguiu ter a sua restituição, sempre buscando a sua autonomia. E cada um dos senhores e das senhoras é responsável pela busca constante dessa autonomia. São responsáveis por aproximar nessa interiorização que a Justiça Federal já pensou lá atrás e cada vez mais se aproxima da população, em atender realmente a comunidade. E aqui, como representante dos vereadores e das vereadoras, realmente dessa casa democrática, a gente tem só a agradecer, em nome da nossa comunidade, por vocês estarem, pelos senhores e senhoras estarem presentes. Porque realmente ninguém fica fora do alcance do Estado de Direito. Ninguém fica fora. E essa interiorização é importantíssima para isso. Tenho que parabenizar a cada magistrado, a cada servidor aqui, em nome do Hildo. Hildo, quero em seu nome cumprimentar todos os servidores da Justiça Federal. A gente sabe o quanto vocês trabalham e ajudam para realizar tudo que a Justiça Federal realiza e mantém tradicionalmente de pé a história, a moral dessa instituição junto com os magistrados. Parabéns, e tenho certeza que todos os magistrados têm esse reconhecimento a cada um dos senhores e os colaboradores da Justiça. A gente fica muito feliz da entrega que vocês têm pela Justiça no nosso Brasil afora. E realmente, quando a doutora Raquel nos emociona aqui com o seu pronunciamento, esse diz pertencente a Toledo, como toledense, realmente, doutora, não só a senhora, mas tenho certeza que todos que passam por aqui, nem que seja por pouco tempo, sentem-se e compartilham desse sentimento com muita emoção, porque a cidade realmente é uma cidade diferenciada, próspera e acolhedora. E realmente, como disse o nosso prefeito, sintam-se pertencentes a Toledo, porque nós sentimos que vocês, cada um dos senhores e das senhoras, pertencem à nossa cidade. Nós nos sentimos pertencentes. E essa integração entre os poderes constituídos, entre as instituições, é de extrema importância, ainda mais num período em que as instituições estão sendo bombardeadas, desacreditadas. Quando se mostra essa união, um evento como esse, que é prestigiado por tantas autoridades de diversas instituições, mostra a importância de que as instituições sejam mantidas e defendidas pelo bem da nossa democracia. Então, deixo aqui o nosso abraço, o abraço de todos os vereadores e vereadoras, de todo o povo de Toledo, porque hoje se celebra não só os 20 anos da nossa subseção, mas também se celebra a instituição viva e presente que é a Justiça Federal na nossa cidade. Instituição no nosso interior, aqui num cantinho do Paraná, que mantém o acesso à justiça e que mantém a preservação dos direitos do cidadão. Obrigado e boa tarde a todos, um ótimo evento.
Renovo meus cumprimentos a todas e a todas, em especial ao excelentíssimo senhor Mário César Costenaro, prefeito municipal de Toledo, excelentíssimo senhor Gabriel Bueno Bayer, presidente da Câmara Municipal de Toledo, a excelentíssima desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene, minha querida colega de administração. Junto nós compartilhamos as decisões colegiadas do nosso Conselho de Administração do Tribunal, e sempre é um orgulho, uma honra compartilhar com Vossa Excelência, com a nossa colega Vivian, com os nossos 2 colegas eleitos também, as decisões que, a partir daquele momento, que é o primeiro colegiado que analisa o que é importante para o tribunal, possamos seguir à frente nas decisões colegiadas. Nós sempre dizemos, o tribunal, ele não tem um dono, não é o presidente, não é a corregedora, não é a vice-presidente, e sim é o plenário. É a coincidência, a convergência de entendimentos e de vontades, e que resultam numa decisão discutida, colegiada, sempre em prol do melhor para o jurisdicionado. Então, muito obrigado por estar presente nessa cerimônia, sempre é gratificante estar com Vossa Excelência. Cumprimento também o excelentíssimo senhor juiz federal Antônio Savares, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, a quem eu tenho muito carinho, muita gratidão por ter agradecido o meu convite para ser diretor do Fórum. Convite este feito não se faz, né? Mas eu fiz. Eu digo, olha, Savares, se eu vier por acaso ser eleito presidente, eu já te convido agora para ninguém mais convidar para outra função, para ser o diretor do Fórum. Mesma coisa fiz com o doutor Jairo Schaeffer, que é o diretor do Fórum da Seção Judiciária de Santa Catarina, e a doutora Ingrid Schroeder, que é diretora da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Grandes colegas que nos ajudam na administração. Cumprimento também a excelentíssima juíza federal Raquel Kunzer Batista, diretora do Fórum da Subseção Judiciária de Toledo, que, pelas manifestações até agora, ouvidas de todos os senhores e pela apresentação de Sua Excelência, a pessoa certa no lugar certo, e vimos pela sua emoção que ela ama Toledo. Quem ama o que faz e quem ama aonde está, só pode realizar um trabalho de excelência. Meus parabéns por tudo que tem feito, e eu sei que continuar fazendo por essa comunidade. Excelentíssimo senhor juiz de direito, Marcos Cardoso, diretor do Fórum da Comarca de Toledo, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu sempre falo, para o cidadão, a justiça é uma só. Não é justiça federal, justiça estadual, justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral. Ele vem procurar a justiça para resolver os seus problemas. A nossa missão é essa, resolver o problema das pessoas. Então, quanto mais unidos nós formos, mesmo tratando de competências diversas, nós vamos poder prestar um trabalho de qualidade para a sociedade e ajudar as pessoas nos seus conflitos. Essa é a nossa missão, nada mais do que isso. Excelentíssimo senhor Fabiano José Bourdignon, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Toledo. Muito obrigado pela sua presença. Sem a OAB, não existiria justiça. Se nós não tivermos alguém a nos provocar, a defender o direito dos cidadãos, nós não podemos dar a resposta que aquele cidadão conflituado está vindo buscar. Meus parabéns. Muito obrigado por prestigiar nossa cerimônia. Excelentíssimo senhor desembargador federal João Pedro Gebran Neto, que é vice-corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região. Sua Excelência, juntamente com a desembargadora Salise, são muito importantes para a realização desse trabalho que é muito complexo, sabemos, é trabalhoso, e sem
vice-corregedor fica difícil de exercer. E Vossa Excelência tem todas as condições, sem dúvida. É um prazer também trabalhar com Vossa Excelência. Excelentíssimo Juiz Federal Jairo Schaeffer, que eu já havia mencionado antes, e na minha ordem estava mais aqui adiante, renovo meus agradecimentos. Excelentíssimo Desembargador Federal aposentado Nilson Paim de Abreu, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Desembargador Federal aposentado Tadá Queiroz, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu fiz questão de mencionar o nome de Vossas Excelências em conjunto, porque foram dois grandes presidentes, dois grandes amigos, profissionais dedicadíssimos à justiça, viveram para a justiça. Toda a sua vida profissional foi na justiça. Um gaúcho de Vacaria, mas que tem laços aqui com Toledo. Outro paulista e que é apaixonado pelo Paraná, porque toda a sua vida profissional foi aqui, no Paraná, e depois continua residindo ainda nesse estado. Então, eu tenho um carinho imenso por Vossas Excelências. Faço uma referência especial ao desembargador Nilson, porque foi na sua administração que ele acreditou que tinha que instalar uma vara em Toledo. E Vossa Excelência, hoje, me permita essa inconfidência. Vossa Excelência, que está prestes a fazer 90 anos de idade, em pleno vigor físico, mental, com toda essa distinção, com essa elegância, e que sempre nos tratou com carinho e respeito no tribunal, pôde estar aqui hoje presente, vendo o fruto do seu trabalho, o fruto da sua iniciativa, tendo criado em Toledo a Justiça Federal que hoje temos e que foi evoluindo com o passar do tempo. Muito obrigado, doutor Nilson. Muitos mais eu poderia citar, mas hoje nós temos uma orientação do CJF, também do Conselho... CNJ, desculpe, me enganei. CNJ, de linguagem simples, que nós deveríamos, no nome de uma pessoa, agradecer todos os demais, para não cansá-los, mas essa minha fala mais extensa em relação a destacar das pessoas que aqui estão, todos são destacados, mas uns tiveram mais proximidade com essa solenidade, eu fiz questão de falar. É um gesto não de rebeldia com o CNJ, mas sim de carinho para com os senhores. Muito foi dito até agora. O vídeo fala por si. Eu acho que é difícil até falar depois desse vídeo tão bem elaborado, que demonstrou o quanto evoluiu a Justiça Federal em Toledo nesses 20 anos, em todos os sentidos. Mas, também, sempre eu acho que existe alguma coisa a dizer, alguma coisa a contribuir. E eu gosto sempre de frisar, a Justiça Federal da 4ª Região é da 4ª Região. Não é a Justiça Federal que, por um acaso, tem sede no Rio Grande do Sul, é a Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Não, a Justiça Federal da 4ª Região é de Santa Catarina, é do Paraná e também do Rio Grande do Sul. E nós temos desembargadores, 2 turmas em Curitiba, 2 turmas em Florianópolis, que atuam em matéria administrativa e previdenciária, aproximando cada vez mais o Tribunal dos Cidadãos. E, se pudermos, com as nossas ampliações, mais ampliaremos, porque o tribunal é um só. Nós estamos aqui hoje em Toledo, estivemos outro dia em outras localidades aqui do Paraná, assim como estaremos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina,
e prestigiando e dando a mesma qualidade de trabalho, porque o tribunal é um só. O tribunal trabalha para a 4ª região. Então, é muito importante que isso fique salientado, porque às vezes pode ter uma ideia de que, por ser a sede no Rio Grande do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul jamais foi. O tribunal é da 4ª região. Senhoras e senhores, o que eu vou dizer agora talvez fique num lugar comum, mas é de coração. Hoje, nós celebramos um marco importante, os 20 anos da Justiça Federal em Toledo, aqui no Paraná. Essa data nos dá a oportunidade de refletir sobre a importância da justiça em nossa sociedade e o papel fundamental que o judiciário desempenha na garantia dos direitos e da cidadania. Ao longo dessas 2 décadas, o Judiciário Federal em Toledo trabalhou incansavelmente para assegurar que a justiça fosse feita com imparcialidade e eficiência. Os juízes e servidores que passaram por aqui contribuíram significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A Justiça Federal em Toledo tem sido um pilar fundamental para a proteção dos direitos dos seus cidadãos e a promoção da justiça social. Quero registrar minha gratidão aos magistrados e servidores que passaram por essa subseção judiciária e aos que hoje a integram. O compromisso dos mesmos com a justiça e a cidadania é inspirador e demonstra o verdadeiro espírito do serviço público. A missão de todos nós, como integrantes do Poder Judiciário, é muito clara e, de certa forma, simples. Obviamente, muitas vezes temos casos complexos para analisar, mas a finalidade é uma só: resolver os conflitos das pessoas. Temos a missão de solucionar os problemas que afligem a alma e o cotidiano dos mesmos. Celebramos hoje não apenas os 20 anos da Justiça Federal de Toledo, mas também a importância da justiça na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Parabéns a todos que fazem parte dessa história: magistrados, servidores, autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, enfim, todos os cidadãos de Toledo. Sempre lembrando que sem um Poder Judiciário forte, independente, dentro dos seus limites de competência, não teremos democracia. Muito obrigado a todos. Como pudemos perceber de todas as falas e do vídeo com a história da subseção judiciária de Toledo, a instalação da Vara Federal nessa localidade foi muito esperada e adveio após muitos estudos, mobilizações, ações, reuniões e espera. Como mencionado, comitivas compostas por deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores da região, advogados e o próprio judiciário local visitaram o TRF4, levando números da região que justificassem a instalação de uma vara federal. Simultaneamente, o deputado federal Dilceu Esperafico defendeu a inclusão do município de Toledo dentre as 183 varas federais a serem criadas em 2003. E assim, a Justiça Federal se tornou uma realidade nesta subseção. Hoje, após 20 anos de sua instalação, estamos aqui reunidos não apenas para comemorar esta vitória, mas para homenagear algumas das personalidades responsáveis por esta conquista. Conquista e vitória confirmadas pela satisfação de toda a comunidade toledana,
com os serviços prestados pela Justiça Federal de Toledo, que, é claro, não se construiu sozinha, mas sim com a atuação dedicada e comprometida de seus juízes, servidores e terceirizados. Todos os pioneiros que aqui passaram ao longo desses 20 anos e que ainda permanecem, são importantes e merecem o reconhecimento que hoje aqui fazemos. Por esse motivo, agora, procederemos às homenagens às instituições, autoridades, juízes, servidores e terceirizados, que fizeram a diferença e representam a riqueza humana que vem construindo a Justiça Federal em Toledo. A primeira homenagem da tarde é para o desembargador federal Nilson Paim de Abreu, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na época da instalação da vara. Convidamos o atual presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, a entregar a respectiva placa de homenagem. Convidamos agora o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, na instalação da vara, a receber a sua placa de homenagem das mãos do atual diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, juiz federal José Antônio Savares. Chamamos também a juíza federal Andréia Castro Dias Moreira, primeira juíza titular lotada e primeira diretora do Foro da Subseção de Toledo, a receber a sua placa de homenagem das mãos da atual diretora do Foro da Subseção de Toledo, juíza federal Raquel Kunzler Batista. Agora, escolhido pela equipe, convidamos o juiz federal Wesley Schneider Collier a receber sua placa de homenagem das mãos do presidente da Comissão de Gestão da Memória da Justiça Federal do Paraná, juiz federal Rony Ferreira. Em agradecimento pelo apoio institucional e colaboração para a instalação da Vara Federal de Toledo, convidamos o prefeito Mário César Costenaro a receber a placa de homenagem destinada à Prefeitura Municipal de Toledo, das mãos do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Convidamos também o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Bueno Baierle,
a receber placa de homenagem destinada à Câmara Municipal de Toledo, pelo apoio na instalação da Vara Federal de Toledo, das mãos da Corregedora Regional de Justiça Federal da 4ª Região, Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene. E para receber placa de homenagem destinada à OAB Toledo, pelo apoio na instalação da Vara Federal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Toledo, Dr. Fabiano José Bordignon. Convidamos o vice-corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, a entregar a respectiva placa. Pelo esforço e dedicação em prol da criação da Vara Federal de Toledo, convidamos o juiz de direito Eugênio Giongo a receber sua placa de homenagem das mãos do desembargador federal aposentado Tadaaki Hirose. Convidamos o Procurador-Geral do Município, João Carlos Poleto, pelo empenho nas tratativas prévias para a criação da Vara Federal de Toledo, a receber sua placa de homenagem das mãos do diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, juiz federal José Antônio Savares. Nosso próximo homenageado é o deputado federal Dilceu João Esperafico, pelo esforço e empenho para a aprovação da lei que criou a Vara Federal de Toledo. Contudo, em razão de compromissos parlamentares, não pôde estar presente. Assim, para receber a placa de homenagem a ele destinada, convidamos o vice-prefeito Lúcio de Marque, que receberá das mãos do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira. O prefeito Costenaro gostaria de fazer uma complementação, pois não. Não, é só para relembrar que o nosso vice-prefeito hoje, que representa o deputado Dilceu Esperafico, era o vice-prefeito na época da instalação, né, Lúcio Demarque, junto com o nosso saudoso José Carlos Schiavinato, que eu lamento não ter citado no vídeo, que estava no vídeo presente, e a quem eu dedico, a ele e a todos aqueles que passaram pela administração municipal, essa placa recebida. Obrigado.
pelo empenho nas tratativas prévias para a criação da Vara Federal de Toledo, homenageamos ainda o deputado federal Elton Carlos Welter, que também não pôde comparecer por compromissos parlamentares. Assim, convidamos a professora Nilce Welter para receber a placa de homenagem das mãos da Corregedora Regional da Justiça Federal da 4ª Região, desembargadora federal Salise Monteiro Sanchoteni. Convidamos a senhora Azélia Della Costa Genari, esposa, e Adriana Helenice Genari Dias, filha do deputado estadual Duílio Genari, em memória, a receber placa de homenagem pelo empenho do deputado nas tratativas prévias para a criação da Vara de Toledo, das mãos da juíza federal Raquel Kunzler Batista. Em reconhecimento à sua notável trajetória e dedicação à Justiça Federal, convidamos a servidora Vânia Story Turquete, pioneira, primeira diretora de Secretaria Mulher da Vara Federal de Toledo e servidora que ficou por mais tempo na direção de Secretaria da Vara nestes 20 anos, a receber sua placa de homenagem das mãos da atual diretora de Secretaria da Vara Federal de Toledo, Poliane Jimenez Pires. Gostaríamos de homenagear também os funcionários terceirizados, mais antigos da subseção, ainda em atividade, que há mais de 10 anos desempenham suas atividades com empenho e dedicação. Rosana Torino Dalman, a receber sua placa de homenagem das mãos da diretora de Secretaria, Poliane Jimenez Pires, por favor. E também João Carlos de Oliveira, a receber sua placa de homenagem das mãos do servidor Hildo Rodrigues dos Santos. A qualidade do trabalho prestado pela Justiça Federal tem como origem o esforço daqueles servidores que, com grande determinação e criatividade, empenham-se no exercício de suas funções. Desse modo, não poderíamos deixar de homenagear os servidores pioneiros lotados na subseção de Toledo desde sua instalação, pela dedicação e competência.
bem como os atuais servidores que compõem a equipe e possibilitam a entrega de um trabalho de excelência aos jurisdicionados. Para descerrar a placa de homenagem, convidamos Andréia Cristina Carenhato, Veronice Della Torre dos Santos, Oswaldo Nunes Rodrigues, Hildo Rodrigues dos Santos e Poliane Jimenez Pires, junto com as juízas federais Raquel Kunzler Batista e Andréia Castro Dias Moreira. Para os agradecimentos finais, devolvemos a palavra à doutora Raquel Kunzler Batista. Agora, menos emocionada, não, ou melhor, emocionada, mas mais controlada. Eu corri ali, gente, porque o salgadinho está esfriando lá, né? Então, eu primeiramente gostaria de agradecer ao Hildo, à Poliane, ao Augusto, que está lá em cima, porque foram essas três pessoinhas que me ajudaram e enlouqueceram comigo nesses dias para organizar o evento. Agradeço também a direção do Foro, da Seção Judiciária do Paraná, na pessoa do Savares, a Divisão de Tecnologia da Informação e a Divisão de Apoio Operacional, por todo o apoio na realização desse evento, ao Núcleo de Comunicação e Cerimonial, pela organização dessa cerimônia, criação da identidade visual e divulgação, e também ao Núcleo de Memória Institucional, na pessoa do meu grande amigo Rony Ferreira, por toda a pesquisa histórica, criação do vídeo comemorativo e playlist. Gostaria de agradecer também à Câmara Municipal pela disponibilização desse espaço para a realização do nosso evento, à Prefeitura pela disponibilização da filmagem, ao Coral Cristo Rei pela linda apresentação. E, quebrando só um pouquinho o protocolo, eu prometo que eu vou ser rápida. Eu estou muito feliz. Demorou um pouquinho e eu acho que alguns já saíram. Mas eu tive, por um momento, todos da minha equipe aqui. E não foi obrigatório. Eu normalmente não convoco, eu convido. Então, estavam todos aqui. E não fiquem chateados, tá, meninos e meninas? Mas eu não posso deixar de mencionar uma servidora que faz toda a diferença na nossa equipe. E ela pertence a Toledo, mas ela não está no presencial conosco, mas é como se ela estivesse conosco todos os dias. E acredito que ela possa estar nos acompanhando pelo YouTube. Então, Graziele, sinta-se beijada e abraçada por todos nós. Você faz falta aqui no presencial. E meninos e meninas que não estiveram aqui descerrando a placa, eu agradeço a todos vocês e sintam-se verdadeiramente homenageados. A Vânia, ela foi homenageada porque a Vânia faz a diferença. A Vânia, ela
foi diretora de secretaria nesses 20 anos por grandes períodos, porque a Vara de Toledo é uma vara de muita circulação de magistrados, né? Os magistrados acabam indo para outras localidades. Então, a Vânia, ela sempre foi e será o porto seguro da equipe, né? Então, ela foi mencionada ali como uma das primeiras diretoras, logo antes da Andréia chegar. Ela também conduziu. Não, sim, mas é que na época que a Vanessa respondia como substituta, a Vânia também já estava na direção. Você quer falar, Andréia? Te deram uma palavra e você não quis, vou dar uma de Savares aqui, né? Mas, viu, a Vânia merecia a homenagem, né? Ela está só intensificando. Ah, lá, a Elisa voltou. Eu achei que ela tinha ido, mas ela voltou. Então, estão todos aqui. E aí, agora, gente, eu peço, levantem-se, porque quem está aqui precisa conhecer vocês. Vocês são a Justiça Federal de Toledo. Eu vou tirar depois. Rosana, João, Dona Marlene, vocês também pertencem à Vara Federal de Toledo. Estagiários, cadê a Ana lá? Vocês também pertencem à Justiça Federal de Toledo. Doutor Felipe, você me provocou. Eu não ia lhe mencionar, mas, por favor, levante-se. Esse é o nosso novo estagiário, Felipe Genon, juiz substituto, vice-diretor da Vara de Toledo. Então, muito obrigado pelo nosso dia a dia. Agradeço a vocês. E para encerrar, eu gostaria de chamar aqui o presidente da ACIT, Cristiano Dalloglio Rocha, não sei se eu falei certo. E o presidente Cristiano, ele é presidente da ACIT, e a ACIT preparou com muito carinho uma lembrança com produtos locais, tá? E aí eu convido o Cristiano. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já estendeu um pouco o horário, Cristiano, me permita representar essa entrega na pessoa do presidente, e aí depois nós fazemos as demais entregas. Pode ser? Presidente, por favor. Presidente Cristiano, continue, por favor, porque eu não vou ser injusta, eu preciso de uma representante feminina. Doutora Salise, por favor, receba a sua lembrança. Mais um pouquinho, presidente. É porque o Savares está ficando preocupado se ele vai ou não receber. Então, assim, aos desembargadores demais está garantido. E aí vamos presentear o Savares por toda a dedicação. Não, vai lá, Savares, vai lá receber a sua cesta com todos esses deliciosos produtos toledanos. Muito obrigada, presidente. Então, eu devolvo a palavra ao presidente João Batista. Licença. Nos encaminhando para o final desta sessão solene, convido
a me acompanharem a descerrar a placa alusiva a esta celebração de 20 anos da Subseção Judiciária de Toledo. A desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene, o juiz federal José Antônio Savares, a juíza federal Raquel Kunzler Batista e o juiz federal Rony Ferreira. Por gentileza, colegas. A doutora Andréia também, que foi a primeira juíza. Me lembra o nosso diretor do fórum para fazer o convite, estender o convite à doutora Andréia, nossa primeira juíza. Por gentileza. Senhoras e senhores, gostaria de encerrar esta solenidade agradecendo especialmente a diretora do Fórum da Subseção Judiciária de Toledo, juíza federal Raquel Kunzler Batista, que tão gentilmente nos acolheu para essa comemoração. Tenho certeza, senhoras e senhores, que a Justiça Federal em Toledo continuará atendendo com presteza e eficiência não só aos cidadãos toledanos, como todos aqueles dos municípios jurisdicionados pela subseção. Agradeço mais uma vez a honrosa presença de todas e todos, augurando que venham mais muitos anos de igual êxito a essa sessão judiciária, que tenho absoluta certeza ocorrerá. Damos por encerrada essa solenidade e convidamos os presentes a participarem do coquetel que está servido na antessala desta casa. Declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos. Desculpa, ele havia pedido, por favor, sentem-se que ele quer fazer uma foto geral. É verdade que ele quer tirar uma foto do público.